Bom, vamos ver então mais questões sobre sequências e características. Acompanha aí a questão número 9. Os dois primeiros grupos de letras representados abaixo guardam entre si uma relação. Essa mesma relação deve existir entre o terceiro e o quarto grupo que está faltando. Aí ele bota: KPQR está para KSTU, assim como MCDE está para... Considerando que a ordem alfabética é a oficial, o grupo de letras que deve substituir corretamente o ponto de interrogação é... E aí estão as opções. Veja que ele traz agora uma relação entre esse grupo e esse grupo. E aí, descobrindo a lógica que comanda essa relação, você estabelece para esse aqui. E aí vai encontrar qual é o que está faltando. Parece que não é difícil de ver, né? Nota-se que a letra inicial se preserva, né? Ela continua, então, aqui vai continuar com M, e depois ele engata aqui 3 seguidos, ó, P, Q, R, e continua, STU. P, Q, R, STU. Então, o que é que você faz aqui? C, D, E, vai, F, G, H. Muito bem. Então, no fim das contas, vai ficar M, F, G, H. M, F, G, H está aqui na letra B de bola. Ok? Agora, um detalhe. Ó. Às vezes, na questão, por alguma razão, você não consegue enxergar isso tão rapidamente, não é? Fica uma coisa mais, sei lá, escondida, mais camuflada, enfim. Se for desse tipo, gente, e não estiver enxergando nenhuma lógica, faz assim, ó, vê, ó. De cá para cá, o que foi que ele fez? Andou quantas letras? Nenhuma. Então, de M não anda nenhuma. Agora veja, de P para S. P, Q, R, S. Ele andou mais 3, não foi? Mais 3. Aí você pega o C e anda 3. C, D, E, F. Andou mais 3. Entendeu como é? De Q para T. R, S, T. Andou 3. Ele fez mais 3. Aí você pega o D e faz mais 3 também. E, F, G. Opa, então aqui é G. Agora R. De R ele foi para o U. R, S, T, U. Também andou mais 3. Então pega o E e anda 3. F, G, H. Muito bem. Então andou 0, porque do K ele não andou, ficou aí mesmo. E andou 3, andou 3, andou 3. Pronto. Então, se você não enxergar logo, assim que puser os olhos no código, lá na sequência, você pega letra por letra, um por um, que aí fatalmente você vai conseguir enxergar. Ok? Muito bem. 10. Olha essa. Considere que os termos da sequência seguinte foram sucessivamente obtidos segundo determinado padrão. O 10º termo dessa sequência é... E aí você tem os números para descobrir uma sequência, ok? Uma lógica nessa sequência. Veja que está muito claro que é uma sequência, não é verdade? Então, vamos lá tentar descobrir que lógica é essa daí. Bom, nessas sequências de números, eu vou sugerir que você faça isso. Observe daqui para cá. O que foi que houve? Mais 4. É ou não é? 3 mais 4, 7. De 7 para 15, mais 8. De 15 para 31, mais 16. Já entendi. Ele vai dobrando o aumento. Quer ver?
De 31 para 63, dobra 16, mais 32. De 63 para 127, mais 64. De 127 para 255, mais 128. Entendeu? Ele está dobrando o aumento. Então, o próximo para cá vai ser mais 256, para cá mais 512 e assim por diante. Entendeu? Então, pega aí, ó, 255 mais 256. Quanto dá? Vai dar 511, né? 511. Ok? E agora, 511 mais 512 vai dar quanto? 1023, não é? 1023. 1023. Ele pergunta qual? Ele pergunta o décimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, é o próximo. Só que agora vai aumentar 1024, né? Dobra. 1024 mais 1023. 2047. Pronto. Esse aqui é o décimo. 2047. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês, lá no caso da letra, né, se você não enxergar uma coisa muito na cara assim, você pega de uma em uma, né, de K para J, sei lá, e andou tanto. De L para S, andou tanto. A mesma coisa você faz aqui com os números. Você vai vendo quanto aumentou. Agora, às vezes, antes mesmo de você fazer essa coisa mais metódica de ver quanto é que está aumentando, às vezes você já percebe uma outra lógica, não é? Uma outra forma, que não deixa de ser decorrência da primeira. Veja, talvez você tenha notado isso. O que acontece para cá? Ele dobra e depois soma 1. Vê, dobre o 3, 6, mais 1, 7. Dobre o 7, 14. Agora faça mais 1, 15. Dobre o 15, 30. Mais 1, 31. Dobre o 31, 62. Mais 1, 63. 126 mais 1, 127. Dobra. 254 mais 1, 255. Dobra. 510 mais 1, 511. Dobra. 1022 mais 1, 1023. Dobra. 2046 mais 1, 2047. Tá vendo? De um jeito ou de outro. Qual é o jeito certo? Não tem o jeito certo. Até porque uma lógica é decorrência da outra, é consequência da outra. Não é verdade? Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é aquela que você viu primeiro. Aquela que você botou à vista e disse, opa, percebi. Entendeu? Agora tem que ser uma coisa que tenha sentido, né? Não pode ser uma coisa viajada demais, maluca demais, porque senão aí é apelação. Você pode até acertar, mas terá sido assim uma espécie de chute, não é? Uma vez, ó, isso vai servir como uma dica para vocês. Ó. Já aconteceu aí em provas. Ó. Era assim, ó. Era 2, 8, 5, 6, 8 e 11. Pronto, era assim. Qual é o número que consegue entrar ali naquele quadradinho? Ele dizia que aí tem uma lógica. Qual é o número que vai preencher ali corretamente o quadradinho? E na sala de aula, o aluno, antes de eu fazer a questão, o aluno disse, professor, eu podia mostrar como foi que eu fiz? Eu disse, pois não, como é que você fez? Aí ele fez isso. 28. Aí eu disse, pode parar. Aí já está errado, já está apelando, porque isso não é 28. Isso é 2, 8. Aí ele disse, calma, professor,
fique na sua, deixa eu fazer a questão. Eu disse, tá bom, sim senhor. Pois não. 28 mais 28, 56. 56 mais 28, 84. Olha aí, pessoal. E a resposta é 4. Pode olhar o gabarito. Eu disse a ele, terminou? Terminei. Está errado. Primeiro que você não usou o 11. Esse número, tá vendo? Aí o cara fez, olha aqui a apelação. Isso é o que o senhor pensa, professor. Porque, olha, 84 mais 28, 112, ó. 112, aí volta para aqui, ó, 112. Vê que apelação da peste, velho. E claro que não é assim. Por uma grande coincidência, deu a resposta, mas não é 28, né? Isso não é 28. Ok? Então, aliás, era 4 mesmo, né? Eu posso deixar aqui. A resposta é 4, mas não é por isso. É por isso. Olha o que às vezes a banca faz. Aí é o que eu digo, você conhecendo essas diversas maneiras que a banca já cobrou, quem sabe na hora você use uma dessas, né? Ela fez isso, e você pode fazer também, ó. Ela intercala duas lógicas, ó. Bem simples, ó. Mais 3, mais 3, mais 3, tá vendo? E as outras, ela vem fazendo menos 2, menos 2, menos 2. Pronto. Essa era a solução. Foi isso que quem bolou a questão pensou, foi nisso aí. E não numa coisa maluca, né, de estar somando de 2 em 2. Às vezes dá certo, porque é uma doideira tão grande que, por coincidência, leva lá a resposta. E depois que acertar, não importa como você fez. Mas que era daquele jeito, era não. Era assim. Quem pensou na questão, pensou nisso aí. Tá certo? Bom, mas nem tudo é uma sequenciazinha horizontal, como está aí, ó. Às vezes acontece isso. E, aliás, a FCC vem gostando muito disso aí. Vê. A partir do número 9, a sequência de números segue um padrão na criação dos novos termos. Dessa maneira, pode-se concluir que a soma entre o sétimo e o segundo termo dessa sequência é a soma do sétimo com o segundo. Ora, o segundo é 19, já está ali, não é? Agora a gente tem que encontrar o sétimo. Temos aqui até o quinto, não é? Falta o sexto e o sétimo. Então, vamos lá. Botar a cor igual aqui. Pronto. O que é que você tem notado? Bom, eu tenho notado o seguinte. Começa aqui com 9. Aí ele bota 1 do lado esquerdo. Depois 2 do lado direito. 3 para o lado esquerdo. 4 para o lado direito. Tá vendo? Ele vai mantendo o número anterior, mas vai acrescentando. O próximo ímpar do lado esquerdo. O próximo par do lado direito. O próximo ímpar do lado esquerdo. O próximo par do lado direito. Ímpar do lado esquerdo, par do lado direito. Ímpar na esquerda, par na direita. E assim vai. Então você tem aqui a repetição desse número. 3, 1, 9, 2, 4. E agora é hora de botar o ímpar, lado esquerdo. Olha aqui. E agora, repete esse. 5, 3, 1, 9, 2, 4. E acrescenta o próximo par, que é o 6. Tá vendo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele quer a soma entre o sétimo e o segundo. O segundo é 19. Então, ele quer essa soma aqui. 6 e 9, 15, vai 1. 4 e 1, 5 e 1, 6. E aqui dá tudo igual, porque é 0 embaixo, né? Pronto. 5.319.265. Letra D. Tem gente que vê outras coisas aí, não tem problema. Não é obrigado a ver todo mundo a mesma coisa. Tem coisa até que a gente nem sabe o que a banca pensou, né? Quer ver? Ó, essa aqui, ó, que eu mostrei, ó. Como é que a gente vai garantir?
se o cara que pensou nessa questão, ele pensou na lógica de cima, que eu fiz de vermelho, não é? Onde ele vai dobrando os acréscimos, ou ele pensou de fato em dobrar o número e somar 1, dobrar o número e somar 1, não sei. As duas lógicas são muito bem feitas e muito consistentes. Poderia ser tanto uma quanto a outra. E isso não importa, como eu estou dizendo, o que importa é você acertar a resposta. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá para a questão número 12. Observando os resultados das multiplicações indicadas a seguir, pode-se identificar um padrão. De acordo com esse padrão, o resultado da multiplicação é igual a... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o padrão, né? E eu já estou observando uma coisa aqui, ó. Vê bem. Ó. Quando ele multiplica 11 por 11, ó, portanto, um número com 2 uns de cada lado, o resultado fica uma sequência que vai até o 2 e volta para o 1. Como é, Jairo? Veja esse. Quantos uns tem aqui de cada lado? 3. 3 é 3? É 3. Então, vai até o 3 e volta para o 1. Veja. 1, 2, 3, 2, 1. Entendi. Quer dizer que aqui tem 2, 1, faz 1, 2, 1, voltou. Ah, estou entendendo. Deixa eu ver se eu entendi já. Vê. 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1. 1, 1, 1, 1, 4, 1. Vê se é assim. Como tem 4 números 1 de cada lado, esse resultado vai até o 4 e já volta para o 1. É isso aí? Isso. É isso mesmo. Você já entendeu. Ele vai até o 4 e volta para o 1. Ah, entendi. Quer dizer que se tivesse aí 5 1 de cada lado, quanto é que ia dar? Ia dar 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 9 1 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, entendi, gente. Agora eu entendi. Pronto. O primeiro passo é você entender isso. O segundo passo, aí esse é mais fácil. Cada zero que ele espremer entre os uns, será espremido entre os números aqui. Ó, ele não espremeu um zero entre os uns? Foi. Então afasta, bota um zero aqui também. Ó. Se botar zero aqui, o zero entra no resultado. Olha esse, ó. Se botar zeros aqui, como ele botou, tá vendo? Vai ter que botar zeros aqui também. Olha aqui, tá vendo? Ô, Jairo, isso é verdade? É verdade. Faça a conta aí. Faça a conta aí que você vai ver que é isso mesmo. Ah, entendi. Quer dizer que quando ele bota 2 zeros, ó, aí entram 2 também. É, o que ele espremer aqui entre os uns, vai espremer entre os valores aqui, ó, tá vendo? Entendi. Então, qual é a conta que ele pede? Essa que você fez aqui, ó, de 4 uns, só que com um zero entre os uns, tá vendo? Então, neste resultado aqui, você vai botar zeros entre esses números. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1. Pronto. Mas, Jário, e na hora da prova, eu tenho que ver isso, é? Não, não é obrigado a ver, não. Se você não conseguir enxergar, você só vai perder a questão. Mas agora, se você quiser acertar a questão, aí, meu velho, vai ter que ver. Vai ter que ver. É isso que eu digo a vocês. Ó. Muitas vezes não é fácil você perceber isso na hora da prova. Como eu disse, isso é muito bom em casa, quando chega do trabalho, né? Vai ali na varanda, bota uma rede, pega o papel e o lápis, silêncio, o ventinho soprando, só você e a questão. Olho no olho. Aí você pensa uma coisa, pensa outra, aí é muito bom. Eu quero ver lá na hora da prova, o tempo passando, a pressão chegando,
não é? E você tendo que fazer e tendo que ver de todo jeito. É por isso que eu digo que essa parte, para vocês, eu acho pior. Tá certo? Entenderam como é a questão? É meio de adivinhação, né? Muita gente diz assim, Jário, vai cair lá a parte de adivinhações lógicas, né? E aí ele está se referindo a essa parte aí que a gente está estudando. Ok? Mas ainda tem mais coisa para você, ó. Veja aí. Olha essa. Acompanha aqui na tela. A seguinte sequência de palavras foi escrita obedecendo a um padrão lógico. Pata, realidade, tucupi e voto. Considerando que o alfabeto é o oficial, a palavra que, de acordo com o padrão estabelecido, poderia substituir o ponto de interrogação é... Tá vendo? Aí você vai tentar descobrir um padrão. Teve gente que fez assim, ó. Teve gente que fez assim. P, pula Q. R, pula S. T, pula U. V, bom, pula W, se tivesse o W, aí a primeira seria X, que levaria a resposta a shampoo. Ok? Acontece que o alfabeto oficial, na época em que caiu essa questão, porque passou a vigorar em 2010, se não me engano, né, 2011, sei lá, mas enfim, não tinha ainda o W. É o K, o Y e o W entrou depois, né? Então, se fosse essa lógica, você teria aqui, ó, que pular o X. VX tinha que começar com Z, e aí não teria resposta. Tá vendo? Agora, como você olha no gabarito e tem palavras com Y e com W, aí o aluno ficou na dúvida se era para considerar já as letras que ainda não era oficial ou se era para desprezar, não é? Porque houve um ano, se eu não me engano, que já estava em vigor, mas não era obrigado. Eu não saco muito disso não, mas parece que era uma coisa disso aí. Mas enfim, não houve maiores problemas, porque de todo jeito a resposta era essa. Mas não por isso. Por isso. A, E, I, O, U. Foi isso aí que a pessoa certamente pensou. A, E, I, O, U. Termine em A, termine em E, termine em I, termine em O, termine em U. Olha aí. Tá vendo? Então, são coisas que você deve ter como, digamos, repertório, né? Para poder, na hora da prova, você lançar. Ok? Então, não houve problema, porque pelas iniciais ou pelas finais, de toda forma, a resposta era shampoo. Beleza? Próxima. Uma senha formada por 3 letras distintas de nosso alfabeto possui exatamente 2 letras em comum com cada uma das seguintes palavras: Ari, rio e rua. Em nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. Em nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é. Vamos ter que entender o que é isso, né? Eu vou botar aqui as palavras. E as palavras são Ari, rio e rua. E aqui vamos tentar descobrir qual é a senha, não é? Qual é a senha? Ok? Bom, ele está dizendo que em nenhum dos 3 casos a letra, porque ó, aqui,
possui exatamente duas letras em comum. A senha possui duas letras em comum com Ari. Pode ser A e R, pode ser A e I, quem sabe R e I. Mas tem que ter duas também com Rio. E tem que ter duas também com Rua. Só que nenhuma dessas letras que são iguais, são comuns, elas ocupam a mesma posição na palavra e na senha. Não pode ocupar. Então, por exemplo, se a senha tiver a letra A, se ela tiver a letra A nem vai ser a primeira, porque é a primeira em Ari, e nem vai ser a última, por causa de Rua. Então, se tiver a letra A, ela é no meio. Entendeu? Porque a letra não pode estar na mesma posição, em nenhuma hipótese, na palavra e na senha. Então, qual é o desafio? Descobrir a senha. Como é que a gente vai vencer esse desafio? Vamos tentar descobrir quais são as duas letras de cada palavra. Vamos lá? Vou dar um palpite. Um palpite organizado, né? Digamos que as letras de Ari sejam o A e o R. Ok? Então, se ela tiver A e R, ela não tem I. Ok? Não tem I. Aí, ó, não tendo I, ela vai ter que ter R, que já tem, né? E O. E como ela tem A e R, supostamente, por hipótese, A e R, ó, não teria U. Pronto. Parece que assim vai dar certo, não é? Veja, as letras de Ari seriam A e R, não tem I. De Rio, R e O, não tem I. E de Rua, R e A, não tem U. Resta ver a posição. As letras seriam, portanto, A, R e O. AR em Ari, RO em Rio, RU em Rua. Vamos ver só se a gente consegue botar isso numa posição que não deixe coincidindo em nenhuma delas a mesma posição na palavra e na senha. Ok? Vamos ver? Letra A. Não pode ser a primeira por causa de Ari, não pode ser a última por causa de Rua. Teria que ser no meio. Confere? Muito bem. R não pode ser no meio por causa de Ari, e também porque no meio já é A, e não pode ser a primeira por causa de Rio e Rua. Então, se tiver o A, ou se tiver o R, ele vai ter que ser aqui. O que é que falta? Letra O. A letra O não pode ser no fim, por causa de Rio, e nem porque o R está no final. Então, se tiver a letra O, ela teria que ser no começo. Olha aí, descobrimos. A senha O-A-R. Tem o A e o R de Ari, não tem I. Tem o R e o O de Rio, não tem I. E tem o R e o A de Rua, não tem U. E nem o O, nem o A e nem o R da senha ocupam a mesma posição em quaisquer dessas palavras. Tá vendo? Então, a senha é essa aqui e a primeira letra da senha é O. E a resposta é letra B de bola. Ok? Por exercício, vocês podem fazer assim, ó. Eu botei A e R de Ari, não foi? Em casa, quando você terminar de assistir a aula, imagine que é A e I, e você vai ver que não dá. Depois imagine que era R e I, você vai ver também que não dá. Ok? Só dá se for A e R. Por sorte, foi o primeiro palpite que a gente tentou. Às vezes acontece, né? Então, segura aí, fica na questão 14, refaz tudo novamente, estuda esse assunto de novo, manda para mim as dúvidas e a gente se encontra na próxima aula.